Bom, como eu falei, uma das coisas que eu tinha que ensinar para vocês, falando do head, do tail, é sobre seleções. Em Pandas, uma boa parte do nosso trabalho vai eh, ir ao redor de como a gente faz seleções específicas dentro de uma tabela. E dessa forma, dado que a gente tem uma estrutura bidimensional, 2D, nós temos que aprender tanto como selecionar colunas quanto linhas. E você vai ver que isso vai ser semelhante ao que a gente viu no NumPy, tá? Então, a primeira sintaxe que a gente trabalha no processo de seleção de dados de data frame é a sintaxe das chaves, que é a mesma sintaxe que a gente usa para dicionários, para listas e tudo mais. Só que a gente vai tratar, nesse primeiro momento, data frame como se ele fosse um dicionário. O que significa que eu vou pegar o df1 e eu vou selecionar aqui dentro alguma string, alguma chave. E qual que é a chave que eu seleciono? No caso de um data frame, as chaves dele, nesse caso, são as colunas. Então, eu posso pegar aqui o df1 id escola e ele vai me devolver a série de dados que contém a coluna de id escola. Aqui estão todos os valores, veja que ele deu um dtype de int 64 aqui, o nome dessa série é id escola, tem até o tamanho dela e o conteúdo e tudo mais. Então, beleza. O que acontece se eu tentar selecionar uma coluna que não existe? Aí, o problema é o mesmo que aquele que a gente viu em dicionários, porque nesse caso ele vai me dar um erro, dizendo, olha, eu não conheço esse negócio aí não, que é o key error. Da mesma forma que a gente viu em arrays, né, onde a gente podia fazer a seleção de múltiplos índices por meio, passando uma lista de índices por array, e que a gente viu também isso sendo feito em séries, data frames a gente vai poder selecionar um conjunto de dados, passando uma lista de dados para aquela seleção via chaves. Só que aqui a gente pode inclusive passar uma lista de colunas que a gente quer puxar do data frame. Aí nesse caso, o que ele vai fazer é, ele vai me devolver um data frame que contém aquela seleção de colunas. Só sendo bem claro, ele vai me devolver um slice do data frame com aquela seleção de colunas. Isso é importante porque se vocês lembrarem, quando eu mudo um slice de dados, o dado original é modificado também. E aqui isso vai permanecer verdadeiro para data frames. Além da seleção de chaves, que é essa aqui, que é super simples, ou eu seleciono uma coluna, ou eu seleciono um conjunto de colunas. Uma coluna, ele me devolve uma série, conjunto de colunas, ele me devolve o data frame. Ah, só uma atenção especial, o que você acha que aconteceria se eu falasse, eu só quero a coluna id escola e eu passasse uma lista com um único elemento? Nesse caso, o data frame vai entender que o que você quer receber é um data frame de uma única coluna e não uma série, que foi o que aconteceu anteriormente. Bom, a outra sintaxe que a gente tem para selecionar dados é a mesma que a gente viu em séries, que é a sintaxe do iloc. E aí, no caso, o iloc, ele vai permitir que a gente selecione pelo número de índice. Então, por exemplo, se eu quiser pegar, olha, me dê, por favor, as linhas 1, 2 e 3, ele vai me devolver aqui as linhas 1, 2 e 3 de dados. E aí, veja que o que ele me retorna é um data frame com esse conteúdo. E aí eu poderia fazer tudo aquilo que a gente já viu em séries, né? Ah, vamos fazer um iloc aqui, e aí ao invés de eu pegar 1, 2 e 3, eu fazer, me dá um slice até o elemento 5. Ele consegue puxar. Me dá apenas a linha, eu vou fazer aqui, me dá apenas, opa, a linha 0. Ele consegue puxar. Agora, veja que interessante notar aqui. Quando eu peguei a lista de índices, ele me devolveu um data frame. Quando eu pedi o slice de índices, ele me devolveu o data frame. Quando eu pedi um índice específico, ele me devolveu uma série de dados, onde cada índice da série é um nome de coluna e cada valor é o valor relacionado àquela linha de dados especificamente. Então veja que tem uma mudança em termos do que ele me retorna em cada uma dessas seleções. E assim como a seleção de colunas, se eu passar uma lista que tem um único elemento, ele vai entender que eu quero um data frame. Entretanto, diferente de séries, a gente, como eu falei, a gente está numa estrutura bidimensional, o que significa que a gente pode selecionar tanto linhas
quanto colunas. E aí, se você lembrar ali da sintaxe do NumPy, o que eu fazia? Eu colocava aqui a minha seleção de linhas, eu vou colocar 2 pontos para falar que eu quero todas as linhas, e aí depois eu coloco minha seleção de colunas. Então, eu quero a coluna de índice 2 e índice 3. E aí ele vai me devolver um data frame com todas as linhas e a seleção de colunas que eu fiz especificamente. E aqui se aplica as mesmas regras que a gente já viu no NumPy. Eu posso selecionar uma lista de índices, eu posso selecionar 2 slices aqui, por exemplo, eu vou pegar 2.4, e aqui eu vou pegar da linha 1 até a linha 4, opa, linha 1 até aqui a linha 4, por exemplo. Posso passar várias listas. O que acontece, por exemplo, se eu fizer, me dê a linha 0 e todas as colunas até a linha 4. Aí, nesse caso, porque eu estou pedindo a linha 0, ele vai entender que o que eu quero é uma série. E o contrário, por exemplo, se eu falar, me dê todas as linhas, mas me dê a coluna 4, ele também vai interpretar que você quer uma série de dados nesse caso aqui. Então, tome cuidado, se eu fizer uma seleção de múltiplos índices, ele entende que eu estou querendo um data frame como resposta. Se você fizer a seleção de um índice único, seja isso linha ou seja isso coluna, ele vai me devolver uma série de dados com aquele slice específico. Bom, mas se nós temos uma maneira de selecionar linhas e colunas pelo número de índice, naturalmente que é esperado que a gente vai ter alguma maneira de selecionar linhas e colunas pelo nome de índice, que a gente já viu nome de índice sendo selecionado em séries, que é inclusive a maneira padrão de selecionar os dados da série. Existe uma maneira também de fazer isso em data frames, que é por meio da sintaxe do lock. Então, se eu pegar aqui df1 e colocar ponto .lock e falar aqui linha 1 a linha 4, ele vai entender que eu quero um data frame com todas as colunas que contém os índices, e aí aqui ele está procurando pelo nome de índice 1 a 4, que nesse caso é a mesma coisa que o ilock, porque os índices são números inteiros. Mas aqui entra a parte interessante de eu poder, por exemplo, pegar e selecionar colunas. Ó, município, município, pegar aqui a coluna de TP dependência e a coluna de TP categoria escola privada. E aí você vai ver que ele vai me devolver um data frame com as linhas 1 a 4 com essa seleção específica de colunas, né? E é importante lembrar que, tal como séries, a gente também pode fazer slices de texto nesse caso. Então, no caso de séries, a gente fez um slice de texto para os índices. Mas aqui, a gente consegue fazer um slice de texto para as colunas também. Então, aqui eu posso pegar, olha, me dá todas as colunas que vão do código de município até o DT ano letivo término, e a gente vai fazer isso de 2 em 2, por exemplo. E aí você vai ver que ele vai me dar a seleção das colunas, começando aqui, indo aqui, pulando de 2 em 2 colunas. Funciona a mesma sintaxe. Vou até aqui trocar para ele selecionar todas as linhas, que aí a gente tem um slice daquele data frame, tá? Então essas são as maneiras clássicas. Existe ainda uma última maneira de selecionar dados, que é por meio do método reindex. Então, até agora você viu que eu falei para vocês, ó, o que acontece se eu selecionar um índice ou uma coluna que não existe, ele vai me devolver aqui um key error. Vai falar, olha, isso aí não existe, isso aí dá erro. Não funciona isso aí não. Bom, aqui no caso, o que vai acontecer se eu tentar fazer, o que vai acontecer no caso do método reindex, que pode ser utilizado? No caso dele, se não existir uma coluna ou linha que eu estou buscando nessa seleção, ele vai assumir que eu estou querendo criar uma nova coluna que seja totalmente preenchida, uma nova linha totalmente preenchida com nulos. Então, por exemplo, se eu falar aqui, ó, me dá, por favor, as colunas, que são ID escola, e não existe desse data frame. Então, veja, def1, reindex, columns, e aí ele me dá a lista. Veja o que aconteceu. A coluna não existe, obviamente não existe no data frame, mas ele criou essa coluna aqui.
com todos os valores nulos. E o reindex, ele inclusive tem maneiras de você falar, na verdade, se a coluna não existir, por favor, faz um preenchimento com zero aqui para mim, e aí você consegue fazer isso. E a mesma coisa funciona se ao invés de columns aqui, eu tivesse, eu vou colocar aqui, index, e aí acho que eu posso colocar 0, 1, 2, não existe, vou fazer assim. Aí você vai ver que ele criou um índice aqui, que é o índice não existe, que ele colocou como nulo para tudo. Note que aqui ele inclusive teve que fazer algumas mudanças, por exemplo, ID escola era uma coluna inteira, mas como eu preenchi com valores nulos, ele falou, vou ter que preencher, isso vai ter que virar nulo, e portanto isso aqui tem que virar um float de tipo de dados. Mas enfim, então quando que você vai usar o reindex? É basicamente quando você quiser processar uma tabela, e aí você sabe que uma determinada coluna ou linha pode ou não existir naquela tabela, e aí por isso você usa o reindex, que é um método mais robusto de fazer seleção de colunas, e aí ele preenche com nulo. Isso é comumente aplicado quando você tem tabelas que vão mudando de estrutura ao longo do tempo. E aí você sempre garante que naquele ponto do seu tratamento de dados você tenha pelo menos essas colunas disponíveis no seu data frame.